Já estamos ao vivo aqui com a turma do Instagram, esperando o pessoal do Facebook ficar também ligado ao vivo. Hoje nós vamos falar a respeito de uma coisa que pode estar interessando você, que é a respeito dos bancos digitais. E aí, você já abriu conta em algum banco digital? Está pensando em abrir a conta? Quais são as vantagens desses bancos digitais? Estão tão modernos aí. São bancos que não têm agência física, é tudo online. O que isso quer dizer? Vamos lá? Vamos falar hoje a respeito dos bancos digitais, porque eles têm algo muito interessante, que é, eles não cobram tarifas. Olha que coisa boa. Então, os bancos digitais permitem que você tenha contas bancárias sem tarifas. E alguns deles têm outra coisa bem interessante também. Eles remuneram o seu dinheiro que foi depositado lá à vista, ou seja, dinheiro que você colocou na conta, tá paradinho lá na conta, mas não tá parado porque está rendendo. E alguns bancos remuneram você a partir de 98% do CDI. E olha que coisa interessante, porque antes costumava ser 100% do CDI. Porque alguns bancos, quando abriram de forma muito competitiva e já avisavam que estavam pagando muito mais pelo seu dinheiro depositado lá. E muitos deles, esse investimento era de forma automática. Você não precisava nem comandar um investimento. Automaticamente o seu dinheiro entrando lá já começava a render. Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre bancos digitais, o que eles estão oferecendo para você e como é que você pode tirar proveito desses bancos digitais. Vamos lá? Você já sabe, quando eu falo aqui em CDI, o que isso significa. Porque o CDI está aqui, ele é quase idêntico à taxa Selic, que é a taxa oficial da economia brasileira. Então, quando eu digo que um produto financeiro está rendendo 100% do CDI, quer dizer que ele está rendendo ali quase 100% da taxa Selic. O CDI, em confronto com a taxa Selic, ele é ligeiramente mais baixo. Mas quando a gente vai fazer contas, se a gente considera 100% do CDI, para fazer esse cálculo, a gente pode considerar, para analisar em linhas gerais, como é que esse rendimento está vindo para o nosso bolso. Então, para você ter uma ideia, para obter rentabilidades de 100% do CDI, há muito pouco tempo atrás, você precisava ter 100 mil reais para investir. Olha só como deu uma modernizada geral aqui nesse mercado financeiro. Agora você, com pouquíssimo valor, até 20 reais, o seu dinheiro já começa a render automaticamente. Então, o que acontece? Você vai coordenar o seu banco digital no seu aplicativo, porque os bancos têm aplicativos e você vai fazer gestão da sua conta digital em um aplicativo do banco. Então, o que acontece de bacana que esses bancos, que pode interessar você, é que a aplicação é automática em alguns casos. Você deposita o seu dinheiro lá no banco e ele já automaticamente já está rendendo, já está crescendo lá. Você não precisa nem comandar o investimento, que o investimento já está acontecendo, ou seja, o seu saldo já está rendendo algum valor. E olha como a concorrência é muito interessante, a concorrência saudável, porque até pouco tempo atrás isso não acontecia. Para você ter um rendimento de 100% do CDI, você precisava ter, como eu falei, 100 mil reais. Então os tempos mudaram e vamos lá aproveitar o tempo. Vamos aproveitar essa modernidade e eu vou começar falando por um banco chamado Nubank. Você já deve ter ouvido falar, e o Nubank oferece alguma coisa chamada como a NuConta. Então, a conta do Nubank, ela rende 100% do CDI, mas depois de 30 dias que o seu dinheiro está parado lá na conta. Essa informação, inclusive, eu fiz um post no meu Instagram, aqui também no Facebook, informando que essa mudança iria acontecer em 25 de julho.
Então, se você me acompanha no Instagram, se você me acompanha no Facebook, você ficou sabendo. Como é que era antes? Antes era assim, se você depositasse o seu dinheiro na NuConta, automaticamente ele já ficava rendendo. Não precisava esperar 30 dias. Hoje não, hoje você deposita, espera 30 dias, a partir de 30 dias ele rende todos os dias. Então, isso é importante para você saber, porque você deposita, olha lá no seu aplicativo do Nubank, vê que não está rendendo, você fala, bom, então não está funcionando. Tem que contar 30 dias. Então, você deposita, passam-se 30 dias, aí ele rende dia por dia. Então, o que acontece também, que é bastante interessante? Você pode usar outros tipos de investimento lá dentro, se você deixar o dinheiro paradinho lá. Por quê? Porque existem outras possibilidades. Os investimentos, eles são feitos, no caso do Nubank, através de recibos de depósito bancário, RDB. E os RDB são emitidos por instituições financeiras, e nesse caso, estamos falando da NuConta, é o do Nubank. Mas eles são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito até o valor de 250 mil. E em cima desses rendimentos vai ter IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e Imposto de Renda. E outra coisa interessante também, o Nubank comprou a corretora chamada Isinvest, que é bem provável que você já tenha ouvido falar o nome. E agora o Nubank deu um novo nome para Isinvest e o nome ficou NuInvest. Então, o que acontece? As plataformas da NuConta e da NuInvest, elas estão integradas. O que isso quer dizer? Que na hora que você for investir, você vai ser direcionado para o aplicativo dentro mesmo do aplicativo, para o segmento da NuInvest. E existem nesse aplicativo outras possibilidades de investimento. Então, você vai ter a NuConta mesmo, mas você vai ter outras oportunidades de investimento lá na NuInvest. Então, qual banco digital a gente já falou? A gente falou sobre o Inter. A gente falou sobre o Nubank e agora nós vamos falar sobre a Inter. O Inter, né? O banco digital. A Inter, se a gente falar de conta digital. Agora, o Banco Inter, o rendimento do saldo da conta não é automático. Diferente do Nubank, porque no Nubank você deposita, espera lá os 30 dias, a NuConta já vai remunerar o seu dinheiro parado lá. No Inter, não. No Inter, você precisa comandar as aplicações. Precisa comandar as aplicações e precisa comandar os resgates, que devem ser superior a R$100. Então, você precisa ter algum dinheiro, no mínimo R$100, para começar a investir no Banco Inter. A rentabilidade também é diária. E ao resgatar o seu investimento, automaticamente o dinheiro fica disponível na conta. Mesmo que os dias não sejam úteis, né? Se você fizer um resgate no sábado, no domingo, no feriado. Então, o que acontece aqui também? Nós tivemos uma mudança, nesse caso aqui do Inter. Porque antes era oferecida uma rentabilidade de 100% do CDI. Agora eles começam, quando você investir, eles vão te oferecer 98% do CDI. E olha uma coisa nova que o Banco Inter criou. Ele criou as comunidades de investimento. E aí, nesse caso, as taxas podem voltar 100%. Olha que interessante essas comunidades de investimento. Você pode chamar os seus amigos, montar uma comunidade e investir. Aí, nesse caso, a taxa pode subir e ficar 100% do CDI. E o que mais a Inter te oferece? Ela tem uma completa estratégia, uma completa gama de investimentos disponíveis. Então, ela tem muito investimento lá disponível para você. Não é só esse dinheiro que você vai colocar lá no seu dia a dia. Não. Ela tem renda fixa, ela tem renda variável, tem fundos de investimento, tem previdência privada. Então,
tem ofertas públicas, tem muita coisa lá dentro do Banco Inter a respeito de investimento que você pode aproveitar também. Tem outro banco que você deve conhecer, eu já tenho ouvido falar, que é o Banco Digio. E o rendimento da conta digital do Digio é de 100% do CDI. E o investimento, ele rende de maneira diária. Então, os rendimentos são calculados dia a dia e o seu dinheiro vai crescer todos os dias. Então, o que acontece? Você vai ter que usar o seu aplicativo e procurar ali as abas para verificar como é que o seu dinheiro está rendendo, quanto que tem, quanto que já rendeu na seção de investimentos. Sempre esses apps têm menus. E aí você, em bem pouco tempo, você vai saber fácil lidar com esse menu do aplicativo. Então, usando o aplicativo, você vai perceber que o seu rendimento lá é diário no Banco Digio. E eles ficam lá disponíveis na sua conta. Precisou, é só você pedir. E por que a gente fala dessa disponibilidade? Porque se você, por exemplo, estiver construindo a sua reserva, um dos preceitos, uma coisa muito importante, que o dinheiro investido na sua reserva, ele precisa estar à sua mão, você precisa pôr a mão nele de forma rápida. É aquele conceito que a gente diz de liquidez. Então, na hora que você precisa do dinheiro, ele precisa estar disponível para você. Então, quando você for investir na sua reserva, você tem que ter em produtos seguros, produtos que tenham liquidez e que, de preferência, rendam 100% da taxa de juros da economia. Tem produtos que rendem mais? Tem, mas o conceito de reserva financeira é para imprevistos. E você não sabe a hora que o imprevisto acontece, então precisa realmente deixar o seu dinheiro investido num produto com liquidez diária. Então aqui, já falamos a respeito do Digio, tem um outro banco chamado Next. E no caso do Next, ele também aplica o dinheiro que está na sua conta, se você comandar. Não é automático. E o valor mínimo é de R$100. Então, o Banco Next pertence ao Bradesco. Então, você, quando fizer os seus investimentos, você vai estar usando a plataforma do Bradesco. E quando você for buscar por investimentos, você vai encontrar a corretora Ágora. Então, a Ágora é a corretora do Bradesco e vai te oferecer inúmeros investimentos. Então, eu estou falando aqui do seu dinheiro depositado no banco digital, que está rendendo todos os dias, mas se você tiver mais dinheiro do que esse dinheiro do dia a dia, você pode usar o Banco Next, que é um banco digital, mas ele pertence ao Bradesco. Então, você vai encontrar a plataforma da corretora Ágora para você investir. E tem um banco que você já deve assistir aí na TV, que tem a Gisele Bündchen, está fazendo o comercial do C6 Bank. Ele é um banco que as aplicações e os resgates também podem e devem ser comandados por você. Mas no C6 Bank, o valor mínimo para você investir é de R$20. Então, para muitas pessoas que estão começando agora a investir, R$20 está ótimo. Eu vou lá e coloco o meu dinheiro para render. Agora, a taxa aqui do C6 Bank é 102% do CDI. Então, ele vai te dar o valor do CDI mais um pouquinho. Então, o que acontece aqui? À medida que você vai deixando prazos, é possível que você consiga um investimento, um rendimento do seu investimento um pouco maior. Nós já falamos aqui também a respeito de oportunidades financeiras. Eu sempre trago aqui informações sobre organização financeira, controle financeiro, estabelecimento de metas, etc, etc.
Porque o primeiro valor que você precisa deixar investido é o valor da sua reserva. Mas existem muitas oportunidades financeiras além da reserva. Eu já fiz, inclusive, uma live sobre isso, onde investir acima da reserva. Passando orientações para você, assim, muito informações panorâmicas, digamos, que é para você ter uma noção que depois que você fez a sua reserva, tem muito produto financeiro que você pode investir ainda em renda fixa. Por exemplo, aqui no C6 Bank, se você pode deixar o seu dinheiro retido por um tempo, em que não é, eu deposito hoje, se eu quiser eu pego amanhã, você negocia que o dinheiro vai ficar retido um certo tempo, você pode ter um rendimento maior. Mas quando é que você vai fazer isso? Quando você fez o seu dever de casa direito. E o que é isso? É você ter as contas organizadas, sobras financeiras constantes, já montou a sua reserva, e aí você pode buscar outras oportunidades. Então, cuidar da vida financeira é processo. Cuidar bem da vida financeira é processo. Não é de hoje para amanhã, olha, hoje eu cuido da conta, amanhã estou milionário. Não é assim que funciona. Precisa ter constância. Mas no momento em que você tem constância, você pode buscar outras oportunidades. E eu falo sempre isso para incentivar vocês. Porque tem oportunidades. Estou citando aqui só de bancos digitais. O que é que eles podem, que eles estão proporcionando para você. Como é que você pode tirar proveito? Porque se você já tem um valor acima da reserva, você já pode escolher outros produtos financeiros. Aqui no caso, por exemplo, o próximo banco digital é o PicPay. Então, o saldo da carteira digital do PicPay, ele rende automaticamente 102% do CDI todos os dias. Mas quando ele foi lançado, ele rendia 120% do CDI. Por quê? Porque ele queria trazer clientes novos para a instituição, né, para o banco digital. Então, ele fez uma oferta mesmo, muito agressiva, 120%. Já teve, inclusive, contas que pagaram 200%. Você punha o seu dinheiro lá e ele ia render 200% do CDI. Já aconteceu. Então, não é que todo dia acontece isso, mas às vezes é uma jogada mesmo de marketing, um jogo de mercado para chamar clientes, para aumentar a base de clientes da instituição. Mas aqui no caso do PicPay, você tem 102% de rentabilidade com seu dinheiro lá. E você pode ter essa rentabilidade até 100 mil. Porque a partir de 100 mil, então, os parâmetros são outros. E é muito interessante, porque aqui você observa que quanto mais dinheiro você tiver, melhores investimentos você vai ter acesso. Então, cuidar da sua conta financeira, de todo o seu dinheiro, do seu orçamento, do seu plano financeiro, é excelente para você prosperar mais. Então, aqui nesse caso do PicPay, 100% dos valores são aplicados em títulos públicos federais. Aqui não tem o fundo garantidor de crédito, no caso do PicPay. Mas os produtos, o seu investimento é investido em produto conservador de mercado, que são os títulos públicos. E ele não existe, só tem esse investimento no PicPay. Não tem outros. Então, isso também você tem que avaliar se você vai escolher esse banco digital ou não. Tem outro também, o último que eu vou falar a respeito hoje, que é o Mercado Pago. Então, ele rende 100% do valor depositado na sua conta. 100% do CDI. Agora, o que acontece aqui no Mercado Pago? Como muitos outros aplicativos, a liquidez é diária. Você precisou do dinheiro, você pega o dinheiro. Agora, e fica livre, né? Fácil isso, não tem burocracia, não tem nada. Então, fica fácil você resgatar o dinheiro na hora que você precisar dele. O que acontece aqui? O Mercado Pago, ele não é banco. Então, ele não tem esse fundo garantidor de crédito. Então, existem e não existem lá dentro outras formas de investimento.
Então, o que eu quis trazer aqui para você, que agora que tá o pulo do gato, né? Eu trouxe uma geral aqui para você saber o que existe no mercado. Talvez fosse o caso, seja o caso, de você assistir essa live de novo, dado o começo, e ir anotando o que um banco oferece e o que outro banco oferece. O que você vai levar em consideração? O que você vai avaliar? Primeiro, se o rendimento é automático. Porque não sei se você é muito ocupado, se você, como é que é sua agenda, se você trabalha muito. Porque se o investimento não for automático, você vai estar ao comando. Então, você precisa lembrar de transferir o dinheiro para o banco e fazer um investimento. Outro ponto que você precisa avaliar é o valor mínimo para investir. Então, tem banco que é automático, você deixou 1 centavo lá, já está rendendo R$1, né? 1 centavo não digo, mas R$1. Outros bancos não, acima de R$100 para frente. Então, você precisa olhar isso. Qual é a rentabilidade? Então, vai ter banco que paga 98% do CDI, outros pagam 100% e outros pagam 102%. Olha lá. E outra coisa, como é que é a fórmula de rendimento? Vai ter rendimento todo dia ou vai ter rendimento mensal? Porque no Nubank você tem que deixar primeiro o dinheiro lá por 30 dias para depois começar a render. Se você depositar outro dinheiro hoje, vai ter que esperar passar 30 dias para esse outro dinheiro começar a render. Então você precisa avaliar isso para você saber qual é o banco mais adequado para você nesse momento da sua vida. Então, realmente, eles não vão te cobrar tarifas bancárias. Mas é o melhor banco para você agora? Pode ser, mas você avalia. Então, eu trouxe assim um básico, porque muitos clientes tinham perguntado, nossa, banco digital tá certo? Posso investir lá? Quais são as vantagens? O que eu levo em consideração? Então, eu fiz essa live por causa disso. Porque você precisa realmente avaliar. E por que eu estou trazendo isso também? Porque continua existindo a famosa caderneta de poupança e muita gente até hoje está pegado à caderneta de poupança. E ela rende o quê? O que está rendendo a caderneta de poupança hoje com a taxa de juros, com a taxa Selic a 13,75? Ela está rendendo 0,5 ao mês, mais a taxa referencial que tem ficado em 0. Então, se você faz as contas todas, a caderneta de poupança está rendendo muito pouco. Então, compensa você pegar o seu dinheiro e colocar no banco digital para render 100% da taxa Selic. Aí você pode falar para mim, Ivanilda, que isso? Eu não tenho certeza se está certo, você está falando, mas tire a dúvida. Então, como é que você vai tirar a dúvida? Você vai lá no site do Tesouro Direto e vai fazer uma simulação. Porque lá no site do Tesouro Direto, eu espero que você tenha entrado lá no site, porque eu tenho falado isso há muito tempo. E lá dentro tem calculadora, tem um simulador. Então você pode fazer um comparativo. Se você depositar em poupança e se você fizer uma aplicação conservadora no Tesouro Selic, que eu já falei muitas vezes aqui e estou repetindo. Então, você entra no site do Tesouro Direto e usa a ferramenta, a calculadora que eles oferecem. Porque, às vezes, por que eles puseram essa calculadora lá? Porque muita gente não tem certeza. Como a caderneta de poupança está aqui no nosso país há muito tempo, ela é de fácil entendimento, você deixa lá o dinheiro um mês e depois de 30 dias já rendeu algum dinheiro, só que ela está rendendo muito pouco em confronto com outros produtos financeiros, e os outros produtos são assim de fácil gestão. Então, se você falar para mim, Ivanilda, eu tenho ainda dificuldade de investir no Tesouro Direto, como você falou. Eu já disse que você não precisa ter essa dificuldade, que no canal Ivanilda Rocha no YouTube tem uma série de vídeos só falando do Tesouro Direto. O que é, como investe, quais são os impostos, você começa por onde, os outros títulos que tem lá, que não são só o Tesouro Selic, você investe para quê, quando, tá tudo explicado. Eu fiz quatro vídeos explicando sobre o Tesouro Direto. E eu falei para você, você tem alguma dúvida?
de algum vídeo, alguma questão que apareceu lá, manda para mim que eu ajudo você. Ninguém está desamparado, tem sempre assunto e tudo que está lá no canal Ivanilda Rocha é gratuito. Agora, tem o banco digital, dependendo da sua escolha, ele vai te ajudar, porque você já põe o dinheiro lá e põe para render. E você já sabe que está ali rendendo bem pertinho da taxa Selic. Então, até isso é facilitado para você. E eu passei aqui informação explicando para você o que cada banco oferece. Você assiste ao vídeo de novo, compara qual banco. Às vezes você até já tem conta em banco digital. Porque às vezes eu pergunto para o cliente, você tem algum banco, conta aberta em algum banco? Ah, eu tenho. Eu tenho no C6, mas eu não usei ainda. Ah, eu tenho no Nubank. Então, as pessoas têm no Inter, mas não usaram. Então, olha direitinho como é que você quer para a sua vida financeira. E eu vivo falando qual é o seu objetivo. O que você quer com o seu dinheiro. Por quê? Conforme a sua decisão, é o caminho que você vai tomar. Ah, Ivanilda, o que eu quero é viver no azul e montar reserva. Tem reserva financeira? Não tenho. Então começa pela reserva. Lembra? Eu falo isso, repito isso. Mas o que acontece com a caderneta de poupança? Mesmo ela sendo simplificada, muita gente nem investiu, nunca teve uma caderneta de poupança. Teve gente que nunca teve um cofrinho na vida. Então aquela pessoa que ainda não tem experiência zero em investimento, pode até começar pela caderneta de poupança para treinar. Treinar o quê? Treinar a si mesmo, treinar a cuidar do dinheiro, treinar para ter sobras. E a caderneta de poupança aceita valores modestos. Mas se você assistiu esse vídeo todo, você já viu que tem bancos que aceitam a partir de R$20 e tem bancos digitais que aceitam qualquer dinheiro que você colocar lá. R$1 já está rendendo. Então, existem muitas saídas. Mesmo que você falando para mim, Ivanilda, eu não tenho muito dinheiro para investir, vou esperar juntar. Pode começar já. A pessoa mais importante para a sua prosperidade é você. Então, cuide do seu dinheiro. Precisou de apoio? Vem aqui. Fala comigo, manda a sua dúvida. Eu deixei as redes sociais, elas estão abertas. Você pode mandar seu comentário, você pode mandar o seu direct. Manda, quem é daqui do Facebook, manda recado para mim. Quem é aqui do Instagram, manda recado para mim. Às vezes, muita gente me perguntou sobre bancos digitais. Por isso que eu trouxe aqui essa live de hoje, esse conteúdo de hoje. E você, o que você está precisando saber? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Escreve aí. Manda, não quero que ninguém veja o que eu estou precisando, o que eu estou perguntando. Não tem problema, manda um direct. Manda lá para mim, inbox. Manda aqui no Facebook. Manda através do meu site. Então, vocês têm como é que eu vou dizer, canal aberto comigo. Manda, Ivanilda, olha, quero fazer essa pergunta. A live acontece 2 vezes por semana. Se você entra na live online, você me manda a sua pergunta. Tem pergunta aí? Ireninha, porque a Ireninha tinha falado para mim a respeito do Tesouro Direto. Eu falei, tem as lives, assiste os vídeos. Tem 4 vídeos. Eu acho que eu falei para ela que tinha 3 vídeos, mas tem 4, viu? Tem 4 vídeos explicando sobre o Tesouro Direto. E aqui é até mais fácil, porque se a pessoa abre a conta num banco digital e esse banco tem investimento automático, vai lá, investe lá. C6, ali ó, ela diz assim, queria saber no banco C6 qual opção no banco. Você pega, acessa, Ireninha, o aplicativo do banco e a primeira coisa que você faz é pede a remuneração da conta. Faz assim o mais simples. Depositou um dinheiro lá, pede para fazer um investimento automático. Deixa eu pegar ele aqui, o que o C6 traz de interessante aqui. Deixa eu pegar ele de volta. Ele está aqui nas minhas anotações, tá? Você precisa fazer o comando, você precisa dar ordem para a sua conta começar a ser remunerada. A partir de R$20 ele já remunera. Entra primeiro nessa conta do dia a dia. O dinheiro que você deixar na conta, você já faz um investimento. Faz esse investimento, não é automático, né? Mas uma vez que o dinheiro está lá, você investe nesse.
enquanto você aprende o aplicativo. Porque o aplicativo vai variar um pouquinho de banco para banco, mas na essência é a mesma coisa. Todos vão ter um menu. Desse menu você vai sair para cada canto das coisas que você quer. Todos vão ter uma aba chamada investimentos. Então é mesmo uma questão de explorar. Se a conta já estiver aberta, se você já recebeu o cartão, porque o cartão que eu falo não é nem cartão de crédito, é o cartão mesmo de você operar a conta, né? Aquela parte operacional, se você precisar sacar dinheiro. Você entendeu o dia a dia do banco? Já investe. A partir de R$20, o valor mínimo é de 20, Irelinha, e você precisa dar ordem. Você precisa comandar através do aplicativo. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. E se vocês tiverem dúvidas, perguntas, questões, manda para mim a mensagem que eu retorno, tá bom? Retorno através de lives, retorno através de posts. Eu faço posts no Instagram e no Facebook todos os dias e tem sempre lá ensinamento também. Agradeço aqui pela companhia e a gente se vê. Amanhã é feriado. Um feriado bacana, espero que vocês curtam bem. São Paulo tá fria, cidade tá gelada. Vamos ver como é que vai ser um dia de feriado. Então, bom feriado nacional para todos. Lembrando aí da nossa amada Pátria Brasil. E a gente se vê na próxima oportunidade. Tchau!